Às vésperas dos 60 anos da ditadura militar, o presidente Lula vem sendo criticado por aliados por ter vetado eventos que relembram a data e preferir o silêncio a marcar e lembrar daquele momento. Na reportagem especial, os 60 anos do golpe militar de 1964. Nosso analista Pedro Venceslau e a editora Camila Salles foram aos locais onde prisões, torturas e mortes eram rotina. Tempos sombrios de uma parte da história recente do nosso país. 60 anos do golpe militar de 1964, a gente não podia deixar de vir aqui ao DOI-CODE, principal centro de torturas do regime militar. Eu estou aqui ao lado de Maurice Politi, diretor do Núcleo de Preservação da Memória, que passou por aqui e vai contar um pouco da sua história. Efetivamente, eu tinha 21 anos quando eu fui preso por uma equipe da então chamada Operação Bandeirantes, que depois virou DOI-CODE e que é esse lugar onde nós estamos hoje e que eu queria mostrar em detalhes com vocês. Vamos subir? Vamos. Maurice, então esse era o caminho até a tortura? Exatamente. Todos os que passaram por aqui lembram dessas escadas, da cor das escadas, levando para salas de interrogatório e tortura, onde a violência ocorria toda hora. Essa aqui, então, é a maior sala aqui do prédio do DOI-CODE. O que acontecia aqui? Era conhecido como a Sala do Pau. Por que chamava Sala do Pau? Porque é o único espaço no prédio que tem uma extensão bem grande, onde cabe um pau de arara, que é um dos instrumentos de tortura mais característicos que se usou nessa época. Aliás, o pau de arara vem desde o tempo da escravidão. E era terrível, porque permitia que se torturasse várias pessoas ao mesmo tempo. Essa sala era um anexo à Sala do Pau, a sala maior onde tinha os pau de arara. Alguns sobreviventes lembram que aqui tinha uma mesa, você vê que não tem porta entre uma sala e outra, permitindo então que a pessoa sentada na mesa, que geralmente era um superior dos soldados, os cabos, os sargentos que torturavam, e que podia controlar, examinar os depoimentos, dar ordens, tortura mais ou tortura menos. Nessa sala teria sido fotografado o corpo do jornalista Vladimir Herzog, assassinado em 25 de outubro de 1975. Exatamente. Foi nessa sala que o fotógrafo tirou essa foto, ele pendurado nessa janela. Se você ver a foto da época, aqui tinha tijolos de vidro, né, que eram característica da construção da época, que não permitia você olhar para fora e nem de fora olhar para dentro. Então, na foto você vê o corpo dele aqui, pendurado, com a corda na janela e no pescoço dele. A gente está aqui no Instituto Vladimir Herzog, ao lado do seu diretor, Rogério Sotile. Rogério, conta pra gente como foi esse episódio e quem foi Vladimir Herzog. O Vladimir Herzog, um jornalista muito importante no Brasil, que tinha sempre um sonho, que era um sonho de viver numa sociedade pacificada, uma sociedade pautada pelos valores dos direitos humanos e, sobretudo, pelos valores da democracia. Ele era um defensor da democracia. No dia 25 de outubro, ele foi visitado pelas forças do DOI-CODE na própria TV Cultura para que prestasse depoimento. Ele não estava, ele mandou avisar de que ele apareceria voluntariamente para prestar depoimento no dia 25 de outubro de 1975, quando ele foi prestar depoimento e nunca mais saiu.
A partir de então, a Clarice Herzog, sua companheira de toda a vida, transformou a vida dela numa luta por justiça, numa luta para que pudesse levar ao banco dos réus os assassinos de Vladimir Herzog. Encontrou nessa luta muita solidariedade e que se traduziu num grande ato ecumênico na Praça da Sé, que foi considerado o maior ato ecumênico, o maior ato público contra a ditadura naquele período e que muitos historiadores consideram o início da derrocada da ditadura. Nesse 31 de março, lideranças dos movimentos de direitos humanos cobram do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a recriação da Comissão Nacional de Mortos e Desaparecidos, que foi desativada no apagar das luzes do governo Jair Bolsonaro, e do governador Tarcísio de Freitas, que transforme a sede do antigo Centro de Operações de Defesa Interna, o DOI-CODE, num espaço de memória, espaço esse que hoje está completamente degradado. Houve esse tombamento feito pelo CONDEFAT e a gente esperava, nós da sociedade civil, esperávamos que em seguida esse prédio ia ser doado, ia ser transferido da Secretaria de Segurança para a Secretaria de Cultura. Infelizmente, até o momento, já se passaram 10 anos e o governo do estado ainda não fez essa transferência e não temos perspectiva que isso ocorra em breve. Por isso, o Ministério Público do Estado tem uma ação civil pública correndo contra o Estado de São Paulo para que esse espaço finalmente possa se converter num museu, num memorial dedicado às vítimas da ditadura. É fundamental que o Brasil dê um passo definitivo em reconhecer os responsáveis e punir os responsáveis pelos crimes de lesa humanidade produzidos pelo golpe de 64. Durante esse ano, justamente por ser o ano que se lembra os 60 anos do golpe militar, que o governo federal toma essa decisão e recria a comissão, que é uma comissão da sociedade brasileira, não é só dos familiares. A ditadura militar no Brasil durou 21 anos. Segundo a Comissão Nacional da Verdade do governo federal, esse episódio sangrento deixou mais de 430 pessoas mortas, 210 desaparecidos e milhares de vítimas. O Ministério dos Direitos Humanos não quis se manifestar sobre a escolha do governo Lula de se silenciar institucionalmente diante dos 60 anos do golpe militar. Já o Ministério da Defesa ainda não respondeu ao nosso pedido. O espaço está absolutamente aberto. Já o governo de São Paulo informou que o prédio do antigo DOI-CODE, onde as torturas aconteciam e a nossa equipe de reportagem foi, esse prédio pertence à Polícia Civil. O governo ainda informou que, quanto à possibilidade daquele prédio se tornar um museu, a Secretaria de Cultura de São Paulo descarta, porque já existe um equipamento dedicado à preservação da memória desse período, que é o Memorial da Resistência.